Fala galera, no vídeo de hoje eu vou recomendar 3 fundos imobiliários para vocês investirem pensando no longo prazo. Depois do nosso último vídeo, no qual eu recomendei 3 ações, muitas pessoas também vieram perguntar sobre algumas dicas, algumas opções de fundos imobiliários para investir. Então eu resolvi gravar esse vídeo também recomendando 3 fundos imobiliários que eu tenho na carteira e que eu acho excelentes opções nesse momento. Mas é muito importante que você assista até o final, não para fazer meu canal crescer, mas sim para você entender o real motivo de eu estar recomendando esse fundo, tá certo? Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com todos aqueles amigos e familiares que investem e precisam de algumas dicas de fundos imobiliários e a gente começa logo depois da vinheta. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fracionários. No vídeo de hoje eu vou passar 3 dicas de fundos imobiliários que estão excelentes opções para você investir nesse momento e que vão trazer excelentes rendimentos no futuro. Mas antes, é claro, a gente precisa explicar um pouquinho do contexto que vem acontecendo, o impacto que os fundos imobiliários vêm sofrendo ao longo de 2021. E o mercado de fundos imobiliários, pessoal, assim como de ações, vem sofrendo ao longo de 2021, tá certo? A gente tem o índice IFIX, que é o principal índice de mercado que representa o desempenho de fundos imobiliários, tá certo? Esse IFIX é uma carteira teórica de fundos imobiliários. Então você vai ter uma carteira ali com diversos ativos e o IFIX ele vai representar um desempenho médio de todos esses fundos que fazem parte dessa carteira. E os fundos imobiliários, pessoal, ainda sofrem muito com os efeitos da pandemia do coronavírus, tá certo? Os prédios comerciais, muitas empresas devolveram, né? Então prejudicou muitos os fundos imobiliários de lajes corporativas. Os fundos de shopping centers também sofreram muito em virtude da pandemia, do isolamento social, da restrição. Então muitos shoppings ficaram fechados durante muito tempo, prejudicando realmente a rentabilidade desses fundos, tá certo? Então, até esse momento, a pandemia ainda vem causando efeitos muito grandes nesses fundos e realmente prejudicando a rentabilidade da cota no mercado e também dos rendimentos. Já não bastasse esses efeitos críticos da pandemia do coronavírus, em junho a gente teve o anúncio, né, da taxação dos fundos imobiliários. E isso deu mais uma porrada no mercado, realmente jogou os fundos imobiliários mais ainda para baixo, tá certo? Então, muitas pessoas já começam a ficar desesperadas, achando que não vale mais a pena, já querem tirar dos seus investimentos de fundos imobiliários e ir para outro, tá certo? A gente tem também a questão do IGPM. O IGPM é o principal índice inflacionário de reajuste dos contratos de aluguéis e ele está no acumulado de 33,83%, pessoal. E por que ele impacta tanto? Bom, vamos pensar aqui, se você tem um contrato e se você vai reajustar ele por 33% num cenário desse que a gente está vivendo, que as empresas estão com rentabilidade, estão com receitas muito baixas, nós, pessoas físicas que temos nossos empregos, muitas pessoas demitidas, muitas pessoas com salários reduzidos. Então imagina só você aplicar a essas pessoas um ajuste desse tamanho, tá certo? Então é claro que o mercado entende isso como risco, então se você tem um ajuste muito grande a ser feito, você tem um risco de inadimplência, né? Que é o risco das pessoas ou empresas não pagarem. E o que acontece? A consequência disso é acabar de repente a pessoa ou a empresa devolver seu imóvel, né? Devolver a sua laje corporativa que você alugou, ou então a pessoa física devolver o apartamento que você está alugando para viver. E essa devolução, pessoal, claro que impacta as duas partes, tá certo? Então as pessoas que devolveram seus imóveis antes de terminar o seu contrato tiveram que pagar a multa, provavelmente as empresas também tiveram que pagar multas e a pessoa que recebe o aluguel, né, recebe a renda desses aluguéis, acaba impactando também, porque você vai deixar de ter uma receita e vai ter que acabar assumindo os custos, né, de condomínio, de IPTU, taxas de manutenção dos imóveis. Então realmente é uma situação muito crítica que vem prejudicando fortemente os fundos imobiliários. E outro motivo, pessoal, é o aumento da taxa de juros, tá certo? A taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, chegou a 5,25% e ela tem um impacto muito forte na precificação nas cotas dos fundos imobiliários. E para a gente entender isso melhor, pessoal, vamos fazer aqui uma análise simples. Vamos considerar que você está em dúvida entre investir no Tesouro Selic ou em fundos imobiliários. O Tesouro Selic, que é o título público federal mais seguro que a gente tem no país, pois a gente está investindo no governo e isso sim é muito seguro, está pagando então 5,25% no ano. Você concorda que se você for investir em fundos imobiliários, você tem que ter um rendimento maior por ele ter mais risco, é de renda variável? Então o que acontece? Quando a gente vai investir em renda variável, a gente tem que ter o que a gente chama de prêmio de risco no mercado. Então esse fundo imobiliário, ele tem que pagar 5,25 mais alguma coisinha. E o que acontece, pessoal? Quando a Tesouro Selic estava rendendo 2% no ano e os fundos imobiliários estavam rendendo, por exemplo, 7% no ano, era muito mais interessante você investir em fundos imobiliários, tá certo? Esse prêmio de risco compensava você investir em fundos imobiliários. E o que acontece? Como agora o Tesouro Selic está a 5,25% no ano, essa diferença já está bem menor. Então as pessoas começam a se duvidar
calcular se vale a pena continuar investindo nos fundos imobiliários, tá certo? Então por isso que muitas pessoas começam a vender suas cotas, a migrar seus investimentos de renda variável, ou seja, os fundos imobiliários, para renda fixa. Então, pessoal, depois de explicar aqui de forma geral os impactos que o mercado de fundos imobiliários vem sofrendo de alguns eventos que vem acontecendo desde o início da pandemia e ao longo de 2021, vamos aqui falar diretamente dos 3 fundos imobiliários que vocês devem investir pensando no longo prazo. E o primeiro fundo imobiliário, pessoal, é o HGBS11, que é o Red Brasil Shopping, tá certo? É um fundo imobiliário de investimento em shopping centers. Ele está negociado na Bolsa de Valores desde 2006 e atualmente tem um valor de mercado de mais de 2 bilhões de reais, tá certo? Ele possui um portfólio ali de 17 shoppings em 12 cidades em 5 estados do Brasil. E o HGBS, pessoal, tem excelentes shoppings no seu portfólio, como por exemplo o Shopping Parque Dom Pedro em Campinas. Eu particularmente tive a oportunidade de conhecer, é um shopping gigantesco e fantástico que a gente tem nessa cidade. Tem o Moca Plaza Shopping, o Shopping Vila Lobos em São Paulo também. Tem um outro shopping que vem sofrendo muito lá em Mato Grosso, na capital de Cuiabá, que é o Goiabeira Shopping Center, tá certo? Em virtude de uma concorrência, ele vem sofrendo bastante, mas também é um shopping bem localizado nessa capital e um dos principais centros comerciais. Então esse portfólio é bem realmente recheado ali de excelentes ativos e é um dos principais fundos de shopping center que a gente tem no mercado. E desde janeiro, pessoal, que a cota chegou a ser negociada em R$221, tá certo? O fundo caiu mais de 14%, chegando a R$190 no momento que eu gravo esse vídeo, representando uma queda de 14%. Realmente o shopping center está sofrendo muito, ainda os shoppings estão operando com algum limite, tá certo? Uma restrição de capacidade, muitas lojas ficaram vagas, então o fundo perde receita com isso, são momentos difíceis, mas com certeza o shopping, a gestão, a administração, no longo prazo vai tentar reaver isso, as lojas vão ser locadas por outras empresas e tende a normalizar, tende a melhorar isso no longo prazo, tá certo? O shopping center no Brasil é muito diferente dos Estados Unidos, tá certo? O shopping center, ele é aqui, representa uma integração social que o brasileiro gosta, tá certo? De ir no shopping, de passear, tem ar-condicionado para cidades quentes, né? Então o shopping center realmente é um conforto, tem a segurança. Então a gente tem também uma coisa que é muito diferenciada no Brasil, que são os serviços do SAC, de Detran, de Polícia Federal, de passaporte, de Correios. Então a gente tem esses serviços aqui no shopping center, tem também as questões dos serviços de saúde, muitos laboratórios estão começando a oferecer serviço de diagnóstico, medicina diagnóstica em shoppings, então são muitas coisas que são diferenciadas dos shoppings que a gente tem nos Estados Unidos, então é muito interessante. Shopping center realmente é um segmento muito forte e quando isso tudo passar, tende a ser um segmento que vai trazer muitos rendimentos para quem fizer investimentos nesse segmento. E o segundo fundo, pessoal, é o LZR11, é o Alianza Trust Renda Imobiliária. Na minha opinião, é um dos melhores fundos imobiliários que existe na bolsa, tá certo? Ele iniciou as suas negociações em 2018 e atualmente tem um valor aproximadamente de 543 milhões de reais, mas ele tem uma emissão que ele foi captar dinheiro no mercado, então depois dessa captação ele deve ficar com mais ou menos 700 milhões de reais. Ele possui 14 ativos, pessoal, em 2 estados, Rio de Janeiro e São Paulo, e é extremamente diversificado. Então ele tem lajes corporativas, tem galpões industriais, galpões logísticos, centro de diagnósticos, tem data center. Data center, pessoal, é um segmento muito interessante, com potencial gigantesco, tá certo? Nos Estados Unidos, a gente tem os REITs, que seriam os primos, né, dos fundos imobiliários, então esse segmento de data center dos Estados Unidos é muito forte, é um dos mais resilientes, então tem trazendo muito retorno aos acionistas, tá certo? Com o crescimento exponencial das plataformas de streaming, de computação em nuvem, tá certo? De transmissão de dados, na verdade de armazenamento de dados também, então esse segmento de data center é muito novo ainda no Brasil e esse fundo está despontando como pioneiro, tá certo? Nesses investimentos. Então é um dos fundos que eu mais gosto no mercado e eu acho um dos melhores de potencial para crescer no futuro. E ele tem ativos, pessoal, com excelentes inquilinos, ele tem a Balduco, tem a Decathlon, que é a maior varejista de artigos esportivos no mundo, tá certo? Com mais de 1.500 lojas em 50 países e esse ativo que ela tem em São Paulo é gigantesco, é enorme, que para quem é de São Paulo aí deve conhecer essa Decathlon que fica lá na margem de Tietê, tá certo? Então a gente tem o BRF também, um dos maiores produtores de alimentos do Brasil e do mundo, tem também a DASA, serviço de diagnóstico, de medicina diagnóstica, tá certo? Então é um portfólio com excelentes ativos e inquilinos de excelente qualidade, que é isso tudo que a gente procura, que é na verdade o que traz excelente rentabilidade do fundo imobiliário. E desde fevereiro de 2021, pessoal, que o fundo imobiliário chegou a ser negociado ali R$ 134, ele caiu mais ou menos 13%, sendo negociado agora, no momento que eu gravo esse vídeo, em R$ 116. Então é um excelente ativo, pessoal, é um excelente portfólio que esse fundo tem e tem um potencial gigantesco para crescer no futuro, tá certo? Então é uma recomendação aqui que eu deixo para vocês, que eu gosto bastante, é um dos maiores pesos que eu tenho no meu portfólio, é esse fundo imobiliário LZR11. Então sugiro que vocês avaliem, estudem bastante sobre ele, eu recomendo porque é realmente uma das melhores opções que a gente tem para investir no mercado. E o terceiro e último fundo, pessoal, é o KNRI11,
MISR11 é o Kinea Renda Imobiliária, tá certo? É também um fundo híbrido que está negociando na Bolsa de Valores desde 2010 e possui um valor de mercado de mais de 3 bilhões, tá certo? Ele tem 21 ativos, sendo 12 lajes corporativas e 9 condomínios logísticos em 13 estados do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Ele possui mais de 90 inquilinos, pessoal das melhores qualidades também, tá certo? Então ele vai ter ali Votorantim, vai ter a Bunge, vai ter os bancos Pine, BMG, vai ter American Airlines, vai ter o Google. Então os ativos também, assim como a MISR11, tem excelentes inquilinos da mais alta qualidade que a gente pode ter no mercado. E citando alguns exemplos de ativos, pessoal, a gente pode aqui mencionar o edifício Rocha Verá em São Paulo, também o edifício Diogo Moreira. Em Belo Horizonte a gente tem o edifício Boulevard Corporate Tower, também um excelente ativo que a gente tem lá em Minas Gerais. E citando alguns exemplos também de condomínio logístico, pessoal, a gente tem também o centro de distribuição em Pouso Alegre, cidade importantíssima em Minas Gerais. Em São Paulo a gente tem um centro de distribuição em Jundiaí Industrial Park, a gente tem um centro de distribuição que está sendo construído em Cabreúva, é um centro de distribuição gigantesco que está sendo em desenvolvimento e tende a ser o maior do portfólio, tá certo? Então são excelentes ativos com excelentes inquilinos, que é o que a gente procura no investimento em fundo imobiliário. Em janeiro de 2021, pessoal, a cota chegou a ser negociada em R$ 169 e caiu mais de 19%, e atualmente o fundo é negociado em R$ 133, tá certo? No momento que eu gravo esse vídeo. Então também é um outro fundo que está com preço muito atrativo e apresenta uma qualidade gigantesca dos seus ativos no seu portfólio, tá certo? Então realmente é outro fundo imobiliário que está num preço muito interessante para você investir pensando no longo prazo. E aqui, depois de falar desses três investimentos, é o que eu queria reforçar o porquê que eu estou recomendando isso para vocês, tá certo? O investimento em fundo imobiliário, ele deve ser feito pensando também no longo prazo, tá certo? Não é para você investir agora pensando em vender em dezembro, no final do ano, daqui a um ano. São excelentes oportunidades porque você vai ter rendimentos excelentes no futuro em virtude de estar pagando um preço muito atrativo nesse momento. É por isso que eu falei no início do vídeo que era importante você ficar até o final, porque esse é o verdadeiro motivo de eu estar recomendando, porque são excelentes três fundos imobiliários em preços muito atrativos que, pensando no longo prazo, esse é o ponto-chave, tá certo? Pensando no longo prazo, são excelentes ativos que vai trazer excelentes rendimentos para a gente no futuro, tá certo? Então é muito importante você entender que esse é o ponto da recomendação. O investimento deve ser feito pensando no longo prazo e não para você vender daqui a 6 meses e a um ano. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam desses três ativos, quem investe ou já pensou em investir, se o vídeo ajudou em alguma coisa, tá certo? Deixem também outros ativos que vocês querem que a gente fale, comente em outro vídeo para entrar em mais detalhes, tá bem? Então, se você gostou, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho para receber o aviso de todos os vídeos novos e até a próxima!